Pessoal, será que dá para viver em Buenos Aires recebendo em reais ou em dólares? Ou é melhor conseguir um trabalho aqui? Será que tem trabalho para brasileiros aqui em Buenos Aires atualmente? É muito difícil conseguir trabalhar em Buenos Aires? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Igman, eu moro aqui em Buenos Aires já faz 10 anos e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência e tentar responder algumas perguntas frequentes sobre esse assunto. Então, hoje nós vamos falar sobre a minha experiência aqui, vamos falar sobre quanto a gente precisa para viver aqui em Buenos Aires por cima, como é a questão de trabalhar remotamente aqui, como é a questão de trabalhar em empresas argentinas. Então fica aí até o final e eu vou deixar também uns capítulos aqui embaixo do vídeo, assim você consegue ir para a área onde mais te interessar, caso seja a sua vontade, tá bom? Eu já fiz outros vídeos falando sobre a minha vida aqui profissional na Argentina, e já é hora de eu fazer um update, né? Porque sempre vai se renovando, são novas perguntas, tem gente que nunca assistiu esses vídeos mais antigos. E eu quero começar, pessoal, falando sobre o trabalho remoto e o trabalho presencial aqui na Argentina, tá bom? Primeira coisa, pessoal, a pergunta que algumas pessoas me fazem, tá? Dá pra gente trabalhar na Argentina sendo brasileiro? Dá, pessoal, existe um acordo chamado o acordo do Mercosul, tá? Que ele permite que a gente viva em qualquer país aqui do Mercosul e trabalhe também. Através desse acordo, eu me mudei para Buenos Aires em 2015, quase 2016. E eu vim como turista, e eu solicitei, né, a residência aqui. Com essa residência aqui, eu consegui um trabalho, né, em uma empresa local. Você, como brasileiro, ou como um membro, né, de algum desses países, como uma pessoa de algum desses países que fazem parte do Mercosul, você também consegue vir morar aqui e trabalhar aqui. Porém, tudo na vida tem uma burocracia, né, pessoal? Para quem quer morar aqui, é importante, pessoal, ter... para quem quer morar aqui, não. Para quem quer morar também, né, obviamente, mas para quem quer trabalhar aqui, é importante que vocês tenham o DNI, tá? Não tem outra, vai ser muito difícil. As pessoas me perguntam, mas tem muito trabalho em negro ou em branco, como eles chamam aqui, né? Em preto ou em branco, que é a pessoa que está trabalhando formalmente, ou pessoas que estão fazendo como um bico, né? Que não estão tendo a carteira assinada, tá? Assim a gente fala no Brasil. É verdade que existe uma porcentagem muito grande de pessoas que trabalham, né, informalmente aqui na Argentina, que eles chamam de en negro. Porém, pessoal, isso está diminuindo bastante. E muitas empresas não vão querer contratar você se você não tem documentos. Tá? Então, eu lembro de quando eu cheguei aqui, eu vim como turista, eu ia procurando trabalho e eu não conseguia. E mesmo que eu já conseguisse me expressar um pouquinho em espanhol, as pessoas me falavam, olha, você não tem a precária. A precária é o número que eles dão para você, enquanto seu DNI e a sua residência são em trâmite, tá? Então, eles dão um código para você e aquilo ali já serve como algo para você conseguir trabalho aqui. Você vai precisar, tá? Resumidamente, você vai precisar. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Mas é assim, pessoal, pode ser um pouco de dor de cabeça. Se você precisar de ajuda com essa questão assim de trâmite de residência, de DNI, enfim, eu vou deixar embaixo o link de uma empresa que eu conheço, que são meus amigos, né? Uma parceria que eu tenho, que se chama SI Global. Vocês podem falar com a Helena. Ela e as meninas, elas sabem como resolver esse tipo de trâmite. Vocês podem mandar uma pergunta através do formulário, ok? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre isso. Segundo tipo de trabalho aqui, pessoal, é o remoto, que é o que está sendo mais popular aqui na Argentina atualmente, que são as pessoas que trabalham ou para os Estados Unidos, ou para algum outro país, né, para a Europa, talvez, ou até mesmo para o Brasil, e vêm trabalhar aqui, viver aqui, gostam da vida aqui em Buenos Aires, e recebem um salário de fora, tá? Essas pessoas... Teve um boom aí, eu acho que em 2022, 2023, que era muitos nômades digitais aqui. Muitos. Tá, pessoal? Isso também é algo que acontece muito aqui. Então, inclusive, eu acho que é o melhor caso você esteja pensando em vir para cá atualmente. Porque os salários de fora costumam pagar bem melhor e numa moeda estrangeira é muito mais estável, tá? Se você trabalha aqui, você está suscetível à desvalorização da moeda, que é algo que acontece bastante, e também vai ter que pagar os impostos aqui dentro, vai ter que... tá tudo direitinho aqui dentro, tá? E você vai estar dependendo das legislações internas para ter o seu salário ajustado, enfim. Já se você for um trabalhador remoto, você vai estar
suscetível, sujeito às regras da empresa onde você está, ok? Eu acho que essa é a melhor maneira de vir para Buenos Aires, ainda mais se você tem uma experiência em alguma área que pode ser desempenhada à distância, né? Essas seriam as melhores alternativas, na minha opinião. Inclusive, eu trabalho remotamente. Já vou falar sobre isso. Bom, o segundo grupo de perguntas, né, que geralmente vem para mim é: onde se consegue trabalho aqui na Argentina? Vamos supor que você já tem isso tudo resolvido aí de documento, de burocracia. Pessoal, as plataformas mais usadas aqui, de longe, pessoal, é o LinkedIn, tá? Não tem outra plataforma que se compare ao LinkedIn aqui para buscar trabalho. É muito difícil você ver pessoas que conseguiram em outras plataformas. Existem outras plataformas. Tem a CompuTrabajo, Compu como computador, Trabajo, com J, né, do espanhol. Indeed, eu acho que Infojobs também tem aqui uma versão, mas essas são mínimas, pessoal, não tem muito. Glassdoor, né, tipo vidro, porta de vidro. Também às vezes a gente consegue vagas, mas o melhor é o LinkedIn. Então a minha recomendação é que você faça um perfil bem feitinho no LinkedIn, tá? Se você trabalha para fora, se você procura trabalhos de fora, em inglês, em espanhol, tenha tudo já bem pronto. Faça todo o trabalho que você puder fazer antes, né? Para caso te peçam, porque às vezes uma empresa vai contratar você e ela vai pedir um currículo em inglês ou em espanhol, e aí você tem que ter tudo prontinho. Então faça um currículo bem perfeito, não, mas bem completo e se mantenha bem atualizado. Tem muita vaga no LinkedIn. Pelo menos na parte digital, que eu trabalho com marketing, tem bastante trabalho, tá? A questão dos salários está meio polêmica ultimamente, porque eu sinto que quem conseguiu um trabalho remoto aqui faz uns 2, 3 anos, às vezes conseguia negociar um salário um pouco melhor. Se você tem inglês, se você sabe falar com clientes, enfim, um salário era melhor. Às vezes eles pagavam aí 2.500, uma empresa de fora, 2.000. Hoje em dia, como tem muita gente aqui em Buenos Aires trabalhando remoto, eu vejo que as vagas querem pagar em dólar, mas elas querem pagar bem menos. Elas estão oferecendo, às vezes, 1.500, $1.000, e, pessoal, não dá para viver assim muito, como eu posso dizer para vocês, com um padrão de vida muito elevado, não, tá? Então é só uma informação que eu acredito ser relevante para passar para vocês, tá? Essas são as principais vagas: LinkedIn, Glassdoor, e CompuTrabajo e Indeed, tá? São as que eu mais ouço falar. Pessoal, outra coisa importante antes de eu ir para o próximo ponto é que quando você entra nessas páginas, às vezes você vê salários, tá? Não sei como é que é no Brasil, se no Brasil as pessoas costumam falar quanto que elas estão oferecendo de trabalho, porque eu não procuro trabalho no Brasil e faz muito tempo que eu não vejo como é que tá o LinkedIn aí. Não sei se a empresa fala, já pagar, sei lá, R$3.000, R$4.000. Aqui não, aqui é muito difícil, eles só falam um estimado e aí vai ser uma negociação mesmo com a pessoa, tá? E às vezes, em algumas páginas, eu acho que o Glassdoor, ele tem algumas estimativas de salário, mas elas não são atualizadas, tá, pessoal? Então, para a Argentina não funciona. Às vezes você vê ali que estão pagando 2 milhões de pesos, e depois na verdade é 3. Ou às vezes está falando que estão pagando 200 mil pesos. Isso aí ainda é menos que o salário mínimo aqui. Aí estão pagando, na verdade, 1 milhão de pesos. Entendeu? Então não dá para se fiar muito do que está ali. Se você quiser saber mais sobre custo de vida, isso é uma coisa diferente de buscar trabalho aqui, eu vou deixar um vídeo aqui, que é um vídeo que eu falei sobre o meu custo de vida atual aqui em Buenos Aires. Pode te servir, eu acredito que vai servir para você que está pensando em vir para cá. Terceiro grupo de perguntas e dúvidas. A minha trajetória. As pessoas me perguntam, tá? Eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com plataformas digitais, enfim, trabalhei também em pesquisa de mercado, tudo isso, tá? Eu comecei aqui na Argentina, pessoal, como turista. Eu cheguei aqui como turista, decidi trabalhar. Para quem não sabe, eu vou fazer um recap, tá? Eu não falava muito bem espanhol, falava inglês, mas não tão bem. Consegui um contato que me recomendou numa empresa. Quando me chamaram nessa empresa, era uma empresa muito boa, conhecida globalmente, tá? Ali eu tive a oportunidade de aprender inglês na prática, né? Espanhol e
e aperfeiçoar também, né, minhas habilidades com falar com clientes, negociação, enfim. O que me abriu as portas, pessoal, foi o inglês e o português. E eu tive muita sorte de que eles não me exigissem o espanhol. Eu sempre falo para todo mundo, se você tem a oportunidade, já tá planificando a distância, vir para cá, né? Já tem um tempo para poder se programar. Aprenda espanhol. Pessoal, não é a mesma coisa você vir para a Argentina 2, 3 semanas e ir num bar, em festa, ter amigos argentinos da praia e você ter que falar com um cliente em espanhol. São coisas diferentes. Você tem que ter um nível de espanhol, tá? Ainda mais dependendo da área que você vai estar. Se é uma área que você tem que lidar com clientes, se é uma coisa assim, se é algo digital, né, digamos assim, no meio digital, no meio do marketing, isso vai contar muito e vai pesar muito você falar espanhol ou não. Então, isso abriu as portas para mim. Comecei a trabalhar nessa empresa de consultoria, né, para uma empresa muito grande. Depois, fiquei 5 anos ali. Peguei mais experiência em várias plataformas que essa empresa tem, de marketing, e vim para uma outra agência menor aqui em Buenos Aires. Era muito legal, aprendi muita coisa nessa agência menor. É uma agência que, inclusive, tem aí no Brasil, eu não vou falar nomes porque, né, pessoal, não convém. Não precisa, né? É uma agência. Ela é internacional também. Só que era menor e eu ali lidava com muitas outras tarefas, muitos clientes diferentes, sempre dos Estados Unidos, tá? E o que eu senti de diferença nessa segunda empresa, pessoal, foi a questão do salário aqui da Argentina. Foi bem numa época que teve muita inflação e meu salário ele sempre ficava desajustado uns 3 meses atrás da inflação. Então, digamos, tá? Vou fazer um exemplo, que eu ganhava 500 mil pesos argentinos e eu precisava de 450, 430 para viver. E, do nada, pessoal, eu terminava necessitando de 550 para sobreviver, né, 1.000 pesos argentinos, e o meu ajuste de salário ia ser só depois de 3 meses. Então, esse é um problema de trabalhar para uma empresa aqui. Você está sujeito à questão dos ajustes, tá? Então, do sindicato, da empresa. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei ali 2 anos, fui para uma terceira empresa. Comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, muito legal, adorei essa parte. Para quem trabalha com marketing, já sabe que é muito interessante. Para mim, eu fico encantado, né? Trabalhar com análise de mercado, você vai aprendendo coisas muito legais, insights muito legais, mas era uma empresa também dos Estados Unidos que tinha uma base aqui na Argentina, então eu continuei recebendo em pesos. A experiência, pessoal, foi monstruosa para mim, porque aí sim, foi incrível. Eu trabalhei com empresas muito grandes do Brasil também, em reuniões, tinha contato com muitas agências, aprendi um montão. O problema continuou sendo o salário, porque essa empresa, por mais que ela começou me pagando muito bem, eles tinham apenas um ajuste por ano, e não importava o que acontecesse. Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei bem, e aí já teve uma inflação muito forte, e foi desvalorizando. Pessoal, meu salário estava 45%, se eu não me engano, até o momento que eu saí. Eu fiquei, eu acho que quase 1 ano nessa empresa, ou 1 ano, não me lembro. Desvalorizou tudo isso e eles não me ajustaram. Então, não tinha negociação, não tinha ajuste. Eram regras diferentes da agência anterior, que pelo menos era a cada 3 meses tinha um ajuste. Então aí você já vê o problema, né? Você tem que estar preparado para essas coisas, porque as minhas economias, elas iam todas para equilibrar, né? Não esquece viajar, esquece ir para o Brasil, esquece porque eu tinha que equilibrar. Então, se eu guardava um X, esse X valor ele ia sendo usado para equilibrar as minhas contas, né? Porque o custo de vida ia subindo muito. Aí foi muito difícil, porque eu gostava dessa empresa, mas eu tive que começar a ver o que eu ia fazer. E foi justo na época das inundações aí no Rio Grande do Sul, eu queria ver a minha família. Eu não podia sair da Argentina, porque ela era uma empresa que era daqui, então eu queria ver meus pais, né? Eu acho que eu já mencionei em outro vídeo, não quero pesar o clima, mas eles foram afetados pelas inundações, e eu queria estar presente com eles, ajudando eles, ou, né? E a empresa não me liberava para ir para lá, trabalhar remoto, por mais que o meu trabalho ele fosse 100% remoto. Eu não tinha nenhuma necessidade de ir no escritório. Então aí você já vê. Você vai pedir um trabalho aqui, vai conseguir um trabalho aqui, tenha isso em mente. Depende da empresa onde você está. Então o que aconteceu? Eu tomei a decisão de começar a trabalhar remotamente, tá? Comecei a procurar trabalhos diretos nos Estados Unidos, como contractor, que é uma modalidade que é como um freelancer premium, né? Então aí tem um contrato com uma empresa. Eu tive 2 empresas, eu trabalhei assim,
Na primeira eu não me adaptei com a empresa, procurei outro trabalho, fiquei bem pouquinho tempo nessa primeira empresa dos Estados Unidos, assim, diretamente, né? E agora já faz anos que eu trabalho numa que tá totalmente lá. Então, e o que acontece nessa modalidade? O salário ele vem em outra moeda, aí eu tenho que declarar aqui. Então você deixa de ser uma pessoa, como é que a gente fala no Brasil, pessoal? Que a coisa não é automatizada, tá? Que nem quando você recebe o seu salário aqui, já vem com os descontos. Aí você tem que virar um monotributista, que eles chamam aqui, que é você vai ter que abrir uma conta especial né, na arca, que eles chamam aqui, e você vai declarar os seus impostos. Você tem que mostrar tudo que você está recebendo de fora e tal. E aí você vai ser responsável por isso aí. Ok? Você tem que saber disso. Se você vem para cá, consegue um trabalho fora e continua morando aqui, você não pode ficar invisível. Você tem que começar a declarar. Tá? Você vai ter que falar com o contador e vai ter que começar a declarar. Tá? Enfim. E eu estou nesse trabalho assim e vou fazendo outros trabalhos, obviamente, para o pessoal, quem trabalha no marketing sabe, a gente pode fazer muitos trabalhos simultaneamente. Tem o YouTube, que é um pequeno ingresso, posso ter clientes de alguns outros lugares que eu vou fazendo uma página, que eu vou fazendo uma campanha que eu vou fazendo, e é assim que eu vou me virando. Ok? Essa era a minha história. Vou me contratar? Não sei, tô brincando. Então eu já falei isso aí só para você saber. Tem trabalho, mas você tem que ser estratégico. Agora respondendo algumas perguntas frequentes, tá, pessoal? Quantos salários mínimos você precisa para morar aqui em Buenos Aires atualmente? Pessoal falando assim, largos, números bem grosseiros assim, o salário mínimo aqui tá em 368 mil pesos, vamos arredondar, tá? Que seria o equivalente, segundo o Dólar App, Arc Dólar App, que é o aplicativo que eu uso aqui na cidade, super recomendo. Ele é o equivalente a 248 dólares hoje e 1.266 reais, tá? Esse seria o mínimo daqui. Você vive com isso aqui? Nem perto de viver com isso aqui. Não tem ninguém que viva com salário mínimo aqui. Como eu acredito que no Brasil também não, né? Uma pessoa sozinha que dependa somente disso não vive disso aqui. Então as pessoas aqui costumam receber em Buenos Aires, eu vou dizer que é entre uns 700 mil até uns 1 milhão de pesos argentinos, que é a média, tá? Um aluguel aqui já vai estar entre uns 400 do Prior até uns, o céu, né? Mas vamos dizer até uns 900 mil pesos, 1 milhão, né? Então vai ser uma coisa assim meio louca. E você vai precisar em média, deixa eu fazer um cálculo aqui. Pessoal, eu vou dizer assim que vocês vão precisar um equivalente para viver ok, de uns 1.200 dólares a uns 1.500 dólares para viver ok, tá? Aqui em Buenos Aires. Então aí você faz o cálculo na sua casa de quanto que você vai precisar para vir para cá. Isso é hoje, tá, pessoal? No 2026. No passado, pessoal, às vezes com 800 dólares a gente vivia muito bem aqui. Hoje em dia já subiu. Então, isso é importante você saber. Você não vive com os 240, 250 dólares que eu mencionei, tá? Que é o salário mínimo aqui. Próxima pergunta. A informalidade, né, foi o que eu mencionei antes. Isso aqui eu tô me baseando nos comentários de vocês. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nesse vídeo e eu vou respondendo, ou eu respondo no próximo vídeo. Mas é assim, também foram perguntadas sobre a informalidade, né, que eu trabalho em branco e em negro. Existe, pessoal, é muito mais do que no Brasil, que são trabalhos que não entram nos cálculos, tá, pessoal? Tem uma porcentagem bem grande da população que não trabalha formalmente, então isso não entra nas estatísticas do governo. Aí você vê, terminou tal coisa, mas não tem como eles medir se não está medido nem considerado, né, nos números. Existe, mas nenhum de vocês, pessoal, é muito difícil que vocês consigam um trabalho em negro aqui, eu também não recomendo. Em negro eu digo ilegal, né, ou não regularizado. Eles não vão querer contratar vocês, pode dar multa, enfim, pode dar muito problema, mas existe. Depois, trabalho dentro de Buenos Aires e trabalho em outros estados. Pessoal, eu não trabalho, não conheço como é nos outros estados, tá? Mas eu sei que aqui em Buenos Aires é onde tem mais oportunidades, é onde tem mais trabalho e onde pagam melhor, tá? Tem gente que vem de todos os estados, eu tenho amigos desde a primeira estado lá de cima da Argentina, do norte, até de Ushuaia, lá no sul, que vêm aqui para Buenos Aires para conseguir trabalho. Então, eu acredito que fora, talvez os argentinos que estejam me escutando agora possam me ajudar nisso,
mas eu acredito que fora seja um pouco mais difícil a questão do trabalho, tá? Aqui em Buenos Aires eu sei que tem bastante trabalho de tudo. Se você está legalizado aqui e tiver vontade de trabalhar, algo vai aparecer. Eu não consigo me aprofundar em muitas áreas. Por exemplo, psicologia. Me perguntaram. Tem trabalho na área de psicologia aqui. Pessoal, tem muito psicólogo aqui e as pessoas fazem muita terapia aqui. Mas eu não sei, eu imagino que... Não sei dizer. Eu tenho 3 amigos psicólogos. Eu tenho que conversar com eles. Mas... talvez seja menos que no Brasil, porque tem muita gente trabalhando com isso aqui. Não sei. Teve gente que me perguntou, eletricista, encanador, essas coisas. Isso aí sempre tem trabalho aqui, nos Estados Unidos, na Europa, sempre tem trabalho. Se você é uma pessoa que tem habilidade nessas coisas, vai ter trabalho. Às vezes, talvez tenha que fazer algum tipo de curso, talvez, não sei, para trabalhar com essas coisas aqui. Algum tipo de autorização, principalmente com gás. Acho que quem trabalha com gás precisa. Não sei. Isso eu tô tirando das vozes da minha cabeça. Mas eu acredito que sim, se eu não me engano eu já escutei isso. Mas é isso, pessoal. Para quem vai vir para Buenos Aires agora, nos próximos dias, eu recomendo que usem Dólar App, tá, pessoal? Que vai dar uma conversão para vocês muito melhor do que até mesmo a do Wise. A do Wise é muito boa para você guardar dinheiro, mas a Dólar App é melhor às vezes no câmbio do dia a dia para você pagando aqui, tá? É um cartão, você vai colocar o dinheiro ali em reais ou em dólares, e aí você vai conseguir pagar, tá? Aqui com uma conversão bem melhor. E também, pessoal, se precisam de ajuda, novamente, contatem o pessoal da SI Global Mobility, a Helena, preencham um formulário e falem com ela. Se vocês não estão inscritos ainda no canal, o que você está esperando, meu amigo? Você tem toda a informação que você precisa aqui sobre Buenos Aires. Eu falo sobre comida, eu falo sobre os bairros, eu falo sobre a minha vida aqui. E é sem filtros, tá, pessoal? É do fundo do meu coração que eu faço esse vídeo para ajudar vocês. Então espero que você tenha gostado. Deixe os seus comentários, ele me ajuda muito a fazer o meu vídeo assim, ó, bombar. Deixe o seu hype e o seu like, tá bom? Até a próxima.